Amém, queridos. Eu tenho muita palavra, muita coisa para compartilhar com vocês nessa manhã. Amém? Que você tenha paciência e você... Mas nós vamos terminar no horário certo. Hein? Amém? Chamado. Às vezes, eu me lembro uma experiência, alguns anos atrás, em Barra do Piraí, em uma das visitas que eu fiz. E lá, encontrando com uma das pessoas que mais me ajudou na época da minha conversão. Eu, saindo da feitiçaria, do espiritismo, da magia negra, de todo aquele sistema, e eles me abraçaram, o grupo coral da igreja me abraçou. E um homem que já está no Senhor, chamado Jairo, eu saía de madrugada da empresa que trabalhava à noite, num laboratório. Ele sacrificava a sexta-feira dele, não ia com o grupo na sexta-feira, ia no sábado pela manhã, só para poder me levar e me tirar do meu ambiente e me colocar no meio deles. Ele me adotou praticamente, ele e Francismar me apadrinharam, eles me adotaram. E eles se esforçavam em me tirar do meu ambiente para um ambiente da igreja. E uma vez eu perguntei com o Jairo, já ele, 40 anos no evangelho. Falei, Jairo, e você tem pregado? Ele perguntou como é que estava a igreja aqui, eu falei, você já tem pregado? Ele falou, não, pastor, isso são para alguns chamados. E aquilo me incomodou bastante na época, e eu já compartilhei em outra ocasião com vocês sobre isso. Às vezes nós achamos que a pessoa chamada é aquela que está aqui, ou provavelmente com uma plaquinha escrito pastor, diácono, obreiro, ou alguma coisa assim. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que todos nós fomos chamados. Deus tem um plano para cada um de vocês. Deus tem um objetivo. E nós temos aprendido ao longo desses anos, últimos anos, que o nosso relacionamento com Deus dá destino à nossa vida. 1 Coríntios capítulo 7, a partir do verso 20 eu leio. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado. Se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Verso 23 de 1 Coríntios 7. Foste comprado por bom preço. Não vos façais servo dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Como você foi chamado? Fala para a pessoa que está próxima de você. Você tem um chamado específico. Usando algumas expressões que nós escutamos às vezes com pregadores, a tua impressão digital é única. Ninguém tem como você. Ela é sua, é o que te identifica. A mesma coisa, você foi chamado para simplesmente ser o que você é. Não vamos ficar inventando. Deixa eu pensar, pastor, o que eu sou chamado? Senhor, me revela, me fala, peraí, pastor, eu estava falando na quinta-feira lá em Lowell. Normalmente, quando nós vemos uma necessidade na igreja, a nossa tendência é falar, mas nossa igreja falta isso. Só você que está vendo aquilo. Porque você é chamado para suprir aquilo. Ninguém vai ter essa ótica como você. Porque Deus te deu essa visão. Deus te deu isso que você vê como uma falta. Você sabia que normalmente nós sentimos desejo de comer aquilo que falta no nosso organismo? Minha linda nora estava falando comigo, né? Sobre uma pessoa que teve com vontade de comer tijolo. E comia tijolo. Estava grávida. Ela estava grávida. Mas por quê? O corpo necessita de coisas. Cálcio. Mas é cálcio. E realmente é. E o teu corpo. Então, aquilo que você vê como necessidade dentro da igreja, não adianta você vir falar para mim, pastor, eu tive uma boa ideia para você fazer. Não, todo mundo tem excelentes ideias para o pastor fazer.
Mas quando você olha uma necessidade dentro da igreja, arregaça suas mangas e prepara-te para o teu chamado. Você foi chamado para aquilo. Amém? Efésios 4:1 diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que você foi chamado. Esse texto nos fala de chamado. Andarmos de maneira digna do nosso chamado. Para que nós somos chamados? Ou para o que você foi chamado? Seu chamado, entenda bem o que eu vou te dizer, querido, com muito carinho. Teu chamado aconteceu lá no passado, que você realiza no presente, te projetando para o futuro. Eu já testemunhei aqui diversas vezes sobre como que Deus transformou a minha vida quando eu descobri que Jesus Cristo era o meu Salvador. Eu soube agora o que aconteceria com o meu pecado. Ele foi encravado na cruz. Eu estava livre do meu pecado. E um texto base que está sempre sobre os meus pés é Filipenses capítulo 3, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas, as quais ficam, eu prossigo e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Então o que faz? Foi muito bom tudo o que aconteceu lá atrás, mas agora eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Se eu perder a visão do meu chamado, significa logicamente perda para onde ir. Para onde eu vou? Se eu perdi a visão do meu chamado. O que eu estou falando é lógico, não tem nenhuma revelação. Mas se isso acontece, isso me paralisa. É óbvio essa declaração que estou fazendo para vocês. Não precisa nem de revelação. Ou conhecimento profundo, né? Para se deduzir isso que eu estou afirmando. Agora, se existe esse vazio, existe também a tentativa de fazer algo para que eu me sinta produtivo. 90% se chama religião. Ao invés de nós praticarmos o nosso chamado, nós começamos a praticar religião. Nós começamos a reproduzir coisas que alguém nos falou e não o nosso chamado. E Deus não te chamou para ser religioso. Deus te chamou vocacionado. Deus te chamou para fazer algo que ninguém faz. Se você for analisar aquilo que é o teu chamado, se você não faz, você não vai encontrar ninguém fazendo. Porque é o teu chamado, é a tua vocação. Esse chamado, a Bíblia está repleta de histórias sobre chamados, tanto para homens quanto para mulheres, que eles foram convocados para o serviço. Eles saíram e marcaram a sua geração. E de uma maneira bem particular. Eu gosto quando Paulo... Deixa eu fazer um parênteses aqui sobre algo que eu escutei essa semana. 1 Coríntios capítulo 1, versos 5 até o 7. Alguns versos. Porque em tudo foste enriquecido nele, em toda palavra, em todo conhecimento. Né? Verso 7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. Nenhum dom falta para vocês. Amém? Agora, fazendo aqui um parênteses dentro desse parênteses, Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam, concorrem para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que significa esse chamado dentro desse contexto de Romanos? Significa que Deus dominou toda a rebeldia do nosso coração e nos direcionou para Cristo. E criou um laço, um relacionamento de amor e fé. Onde antes havia um coração perdido,
agora existe um coração com propósito. E o chamado é algo eficaz, é algo produtivo. Ele cria e ele ordena. O chamado de Deus, ele é criativo, ele é eficaz, ele produz. Não é um sentimento, eu tenho um chamado. Não, ele produz algo aqui na vida. E quando eu falo chamado, eu estava até rindo com a Amélia lá dentro do escritório, eu abri para ela e falei, Amélia, está bem escrito aqui. Não é falar assim, Amélia, vem aqui. Não é falar, Guto, vem cá. Ou mesmo o chamado lá, Lázaro, vem para fora. Ou mesmo o chamado, haja luz. Não, não é esse chamado que a Bíblia fala. O chamado acontece na pregação da palavra. O teu coração se incendeia pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo começa a te mostrar e sobrepuja toda a resistência. E produz fé. E essa fé é que nos justifica. Você se sente justificado para produzir para Deus. Agora, uma evidência dessa verdade está no verso 30 de Romanos 8. Aos que chamou, a este também justificou. Somente pessoas com fé são justificadas. Não é somente pessoas que falam com a boca. Eu tenho Deus. Eu tenho Jesus. São pessoas que têm fé. A fé, ela só pode ser produzida pela palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Quando nessa manhã eu falo para vocês, algo dentro de você se mexe. Ou te incomoda, ou te confronta, ou te conforta, ou te desafia de alguma coisa. Isso fala dentro do teu coração. E isso começa a gerar dentro de você uma revolução. E o que você tem que fazer? Ter uma fé que você foi justificada e que agora você vai se tornar alguém produzente, produtiva, que realmente realiza as coisas. Mas Paulo ainda diz mais. Que, primeiro, chamados são justificados. Então, claro, o chamado, de alguma forma, ele precisa da fé para garantir esse chamado. Claro e evidente, né? Chamado é criação da fé. Agora eu tenho fé. Eu sei que Deus tem um propósito para mim. Agora o que ele fala mais? Verso de número 29. Coloca para a gente aí. Capítulo 8 de Romanos. Porque o que diante, o quê? Conheceu. O chamado, ele não começa com uma predestinação. O chamado, ele começa com você tendo conhecimento de quem é Jesus. Conhecimento de Deus. Ah, pastor, eu não fui predestinado. Não. Esse processo começa quando você conhece Jesus. Então, quando você conhece Jesus, sabe o que ele fez na cruz, que ele é teu Salvador, o Senhor, todo esse projeto de Deus, que aliás Deus só tem um projeto, que é a tua salvação, que é levar você para a eternidade. Lógico que o pessoal coloca um monte de endereço, um monte de enfeite, brinquinho, colarzinho, enfeite no cabelo. Uns chamam isso de prosperidade, outros chamam disso daquilo. Tem um monte aí de adereços, né? Um monte de enfeite. Mas o projeto de Deus é um só: a tua salvação. Para isso ele deu o Filho dele por nós. Amém? Então, olha o que diz aqui o verso de número 29. O verso 30 está dizendo a mesma coisa que o verso 28. Mas diz que nós precisamos primeiro conhecê-lo. Aí quando você conhece Deus, aí ele fala: agora eu quero que vocês se transformem na imagem do meu Filho, para que ele possa ser um entre muitos irmãos. A vida, o chamado de Deus, ele não começa com a predestinação. Ele começa com o conhecimento de Deus. Ao que conheceu, aí agora ele te dá uma direção. Amém? Faz alguma diferença para você isso? Amém? Então, o propósito pelo qual nós somos chamados é conhecer, e agora nós temos um destino:
somos predestinados a participar da glória do Supremo Filho de Deus. Sermos como Jesus. Sabe uma coisa que me desafiou essa semana que eu li? Jesus falou que nós faríamos sinais maiores do que ele fez. Pastor, como é que é isso? Se você acha legal que ele andou sobre as águas, ele falou que você vai fazer coisas maiores. Se ele ressuscitou morto, ele falou que você vai fazer coisas maiores. Se ele curou enfermos, ele falou que você vai fazer coisas maiores. E aí? Aonde que nós estamos nesse processo? Você foi chamado para isso. Essa é a tua predestinação. Esse é o teu chamado. Mas primeiro, precisamos conhecê-los, a fé, ser justificado, e agora nós vamos ser direcionados. Alguns chamados bem marcantes na palavra de Deus, né? Eu e Tony estávamos falando lá sobre o chamado, e ele estava falando, pastor, imagina Noé, Abraão ser chamado amigo de Deus. Depois você mencionou qual outro? Enoque, diz que andou com Deus. E tem outra, gente. Enoque não andou sozinho, não. Deus andou com ele. Não era só um sentimento que ele tinha de andar com... Não. Deus andou com ele também. Mas Noé, o Senhor diz que o Senhor mostrou benevolência com a família de Noé. Mas diz o quê? Que ele era justo. É isso que diz. Essa história da família de Noé. Noé era homem, o capítulo 6 de Gênesis 8, verso 9. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Sabe qual é a diferença no chamado, querido? É que nós entendemos quem é Jesus e andamos sozinhos. Hello? Nós precisamos andar com Ele. Nós precisamos estar em íntima comunhão com Ele. E olha qual era o chamado dele. Era construir uma arca. E num lugar que nunca tinha chovido. Para que você vai construir uma canoa, vamos chamar assim? Para um lugar que nunca choveu. E daquele tamanho. Não tinha nem rio lá, talvez, para aquela pequena barquinho, né? Andar. E depois, e se espalhar por toda a terra. Abraão, Deus chama Abraão e fala, olha, o Senhor fala a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai para uma terra que eu vou te mostrar. Qual o endereço, Senhor? Eu vou te mostrar. E Deus dá ali dons a ele, abençoarei os que te abençoarem. Nós cantamos hoje que nas promessas de Abraão, nas promessas de Deus, nós temos o sim e o amém. Então as promessas, a palavra de Deus diz que as promessas estavam sobre Abraão, elas estão sobre você. Hoje há uma confusão na mente das pessoas sobre o Antigo Testamento. Eu nem gosto de chamar de Antigo Testamento. A primeira parte da Bíblia, ela tem alianças, tanto de Davi, a aliança lá com Adão, aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Jacó. Depois, lá na frente, Moisés, aí vem a antiga lei, o Antigo Testamento. Mas antes da antiga lei, existe uma série de promessas e alianças que tem em Cristo Jesus o amém, que não faz parte da antiga aliança. Ah, pastor, isso aí está na antiga aliança. Sim, mas antes da antiga aliança, tem um monte de promessas de Deus, que é para a tua vida, para a minha vida, querido. Amém? Diz aqui que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Se você quer anotar, é Gênesis 12, de 1 a 3. Aí vamos pensar no grande legislador, Moisés. Moisés está lá, apacentava o rebanho do Jetro, seu sogro. Era um sacerdote midiano. E ele sobe o Monte Horebe. E diz que o anjo do Senhor apareceu a ele, no meio de uma chama de fogo que não se consumia. E ele olhou e viu que aquilo era sobrenatural. Aí ele pega, vendo que Moisés se virava para ver o Senhor falou para ele, Moisés, ele falou, eis-me aqui. Essa semana eu ouvia um vídeo
da Cindy Jacobs. E ela falando quando ela estava, acho que na República Dominicana, acho que é esse o local, e que Deus virou para ela e falou: Cindy, fala para esse homem que está atrás de você aí que ele vai ser o próximo presidente da República. Aí ela olhou e viu um homem numa cadeira de roda. Ela voltou para frente de novo. Aí disse que agora mesmo ela virou e falou assim: Cindy Jacobs. Ela falou: no mundo hebraico, quando um pai com alguém fala o teu nome completo, é que o negócio está sério. Quando te chama pelo primeiro e segundo nome, Marcos Augusto. Opa, o negócio é sério, né? Quando meu pai falava lá, meu pai não falava Marco Aurélio, não. Marcos Aurélio. Ele fazia, caprichava, né, no nome. Eu falei, o negócio tá feio, né? E agora ela falou assim: eu não mandei você orar por ele e falar que ele vai ser o próximo presidente? Ela olhou e falou assim: ó, Deus está falando que você vai ser o próximo presidente da República, você se preparar, voltou para frente. Ela falou que às vezes tem que se arriscar, né? Diz que 2 anos depois, quando ela voltava lá na República Dominicana, ela recebeu um convite do presidente para ir até o gabinete dele. Ela falou: quem é o presidente? Ué, aquele homem que era paralítico, que estava numa cadeira de rodas, que se orou, ele ficou curado. Ele é o presidente da República. Então, ela estava falando sobre quando Deus nos chama. Meu amado, Deus sabe o teu nome. E Ele te chama como chamou Moisés. Lembra o chamado de Samuel? Samuel, Samuel. Moisés, Moisés. Dizem as boas línguas que normalmente o homem tem que ser chamado 2 vezes, porque não escuta direito, né? Então, por isso tem que ser chamado 2 vezes, né? Elas gostam, né? Então Deus chega para ele e fala assim: Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo, e eu quero que você vá lá e fale com o faraó e tire o meu povo do Egito. Qual era o chamado dele? Legislar. Fazer aquilo que Deus estava falando. Aqui, Moisés, a gente tem uma direção bem clara. Nós poderíamos falar aqui de José, poderíamos falar de Davi. Davi, chamado lá, foi esquecido. O Samuel vai à casa de Jessé, e ali ele pega e fala o quê? Passaram os seus filhos diante de Samuel, e ficou o Davizinho esquecido lá, né? Até que Deus vira e fala assim: não é esses aí não. Aí ele pergunta a Jessé: tem mais algum? Ele falou: tem um esquecidinho. Tá lá no cabeça vermelha lá, tá lá, ó, né? Hein? Você já pensou no dia que a gente começar a orar aqui e Deus começar a fazer nascer cabelo, gente? Quantos creem que isso é possível? Eu creio. Gente, olha, eu creio em cada coisa. Eu fico sonhando. Não. A Cleo é muito engraçadinha, entende? Ela é totalmente sem graça, nem é engraçadinha. Um dia eu estava tentando fazer uma negociação com ela, né? Eu falei: Cleo, eu tenho só a metade, tinha que ser mais barato. E ela aprendeu com o português lá: não, pastor, tem que cobrar mais caro, porque é difícil achar os seus fios. Essa é a minha irmã, tá vendo? Mas eu não abro mão dela, não. Onde que eu estava, gente? Vamos falar de Gideão. Diz que o povo lá tinha feito o que era mal perante Deus. Os midianitas vinham ali, preguei sobre isso alguns dias atrás. Os midianitas vinham ali e saqueavam as coisas de Israel. E Gideão, ele estava lá, né, na eira, malhando lá o trigo, né? Quantos lembram disso? Ele estava lá no lagar, malhando o trigo. Ele estava escondido dentro do lagar, para não ser visto pelos inimigos. Ele estava, na verdade, escondido ali dentro. Aí o anjo dele falou assim com ele: ei, homem valente. Ele falou: valente eu?
Minha família é a menor de todas. E o que foram feitos das suas promessas que nossos pais nos contaram? Ele estava amedrontado. E Deus falou, olha, vai nessa tua força. Abraão, Noé, Davi, José, Davi, Gideão. Por que não falar Paulo, Pedro? Você, meu irmão. Jesus chamou 11 homens para estar com eles. Depois o Espírito Santo vê claramente o chamado de Paulo e Barnabé para uma grande oportunidade apostólica. Uma das coisas que eu olho na palavra de Deus, querido, ninguém se ungiu a si mesmo. Todos foram chamados por Deus especificamente. Todos receberam uma palavra e uma confirmação profética. Agora, todos eles tiveram uma coisa em comum. Todos eles ouviram Deus. E Deus quer falar ao teu coração. Deus quer abrir o coração com você. Não importa qual a idade que você tenha. Nós temos diversos reis de Israel que com 8 anos foram reis de Israel. Nós temos José que desde a sua juventude servia ao Senhor. Deus quer usar a sua vida. Você não é enfeite de igreja. Você é alguém com propósito, querido. Você não é alguém para vir aqui e ficar se aborrecendo. Você é alguém para vir aqui e fazer diferença com a sua vida. Esse é o chamado de Deus. Deus não excluiu ninguém aqui. Agora o problema é quando nós queremos fazer o que nós queremos e não o que Ele nos chamou para fazer. Existe uma diferença entre aquilo que eu quero fazer e o que Deus me chamou para fazer. Normalmente, nas estruturas de igreja, todos querem cantar. Projeta, né? Todos querem pregar. Mas quantos querem ser servos? Esse é o maior chamado. Quando eu e a pastora chegamos pela manhã aqui, quando a gente olha para aquela porta, a gente sabe se o Dório ou a Marilena já está na igreja. A porta da igreja está limpa. E uma coisa muito engraçada na nossa igreja, gente. Vocês são joia. Não estou reclamando de vocês, não. Eu passo ali, estavam aqueles 2 galões cheios de água. Aí passa todo mundo. Atualmente, quem está carregando ele é a Cristina. Aí eu pego os 2 galões e vim subindo. Aí quando eu chego aqui em cima, ô pastor, deixa eu te ajudar. Já estou aqui em cima. Tinha que ter ajudado quando estava lá embaixo. Quantos aqui já colocaram a lata de lixo lá para fora? Eles têm um baita latão lá que agora é quinta-feira, né? Não dá mais fazer no domingo, né? Eu passo o lixo nas quintas-feiras. Há tanta coisa para fazer na igreja, gente. Há tanta coisa incrível para fazer esse lugar funcionar. Eu estou te falando de coisas simples. Tem outras coisas mais complexas. Mas todos nós temos esse chamado. Cada um desses homens, além do trabalho deles, eles tinham um dom. Davi reinou, mas ele compunha música. Quantos entendem? Amém? Então nós precisamos entender que existe o nosso trabalho natural e existe o dom de Deus. Eles tocarem música aqui não é o ministério deles, não. Isso é o talento deles. Mas põe um microfone para ver se eles não pregam. Põe um microfone para ver se eles não são usados por Deus. Existe tanta coisa para a gente fazer nesse lugar. Deixa eu ir um pouco mais além para vocês. Eu já fiz uma bagunça danada aqui, eu já fui para cima e para baixo aqui. Na verdade, ele pulou para outra mensagem aqui. Será que o Senhor quer falar? Eu li essa semana uma piada, pode? Diz que um fazendeiro lá na Carolina do Norte, disse que ele estava acabando de arar a terra e ele olhou para o céu. Estavam as letras lá no céu, né? GPC.
GPC. E ele olhou. E chegou para o pastor dele e falou: pastor, Deus está me chamando. Go preach Jesus. É Cristo. Vai e pregue Jesus. Aí foi dada oportunidade para ele. E ele foi um desastre. Nada fluiu, nada aconteceu. Foi um desastre. Aí diz que um dos anciãos mais antigos da igreja, um diácono mais velho, tipo assim, o Tony, assim. Não, o pastor Edson, né? Chegou para ele. Aí chegou assim: meu irmão, será que esse GPC não é Go Plant Corn, não? Vai e plante milho. Por que vocês demoraram para entender, hein? Go plant corn. Não era go preach Christ. Go plant corn. Hein? É, Cristo. Imagina eu com meu belo inglês falando Christ. Quando Deus queria que algo acontecesse, querido, Ele dava uma palavra. Ele liderava uma pessoa para essa palavra. Deixa eu te falar uma coisa. Não é circunstâncias a natureza do seu chamado. É Deus falando. Não é aquela história, não tem tu, vai tu mesmo. Olha, irmãos, eu não sei cantar muito bem não, mas como é para a glória de Deus? Não. Você tem chamado. Se eu perder a fé que Deus chama homens e mulheres, nós perdemos visão do futuro. Deus te chamou, fala para a pessoa, Deus te chamou. Você é o que Deus te chamou. Eu não posso ser romântico. Se eu me olhar chamado de um lado romântico, eu vou perder, querido. Eu corro o risco de ficar infrutífero. Cada um desses homens, eles tiveram um chamado específico. Os textos que eu compartilhei com vocês falam claramente que você tem uma vocação, que você tem um chamado. Talvez nós possamos ter perdido o contato com um elemento que eu chamaria de sobrenatural, que o ministério hoje talvez precise assim desesperadamente. Mas as perguntas-chave, elas são simples. Deus ainda chama homens e mulheres como Ele fez uma vez, como Ele fez no passado. A primeira coisa que nós precisamos é ouvir Deus. Circunstâncias não pode nem fazer nascer, nem morrer o meu chamado. Deus tem uma palavra específica para você. Deus não te trouxe aqui para nada, querido. Um chamado não é simplesmente aproveitar uma oportunidade. Hoje nós temos muitos oportunistas. E por isso a igreja está na bagunça que está. Deus tem propósito. Deus tem chamado. Deus tem propósito para você. Você tem chamado. Você é ungido. A graça de Deus está sobre a sua vida. Fala para o teu irmão, você tem propósito. Você tem unção. Você tem fé. E é Deus, querido. Agora, não basta Deus falar. Eu quero um segundo ponto. Nós precisamos reconhecer a voz desse chamamento. Lembra Samuel? Samuel, quem que ele pensou que era? Eli. Aí voltou. Escutou novamente. Agora sabe a coisa mais linda? Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Você pode estar passando por circunstâncias, mas Ele vai continuar falando. Samuel, Samuel. Até que Elias, pela experiência que ele tinha, ele fala, é o Senhor que te chama, Samuel. E ele fala, fala, Senhor, o teu servo ouve. Há várias coisas que autenticam uma chamada, querido.
o céu fala. 3 coisas só quero falar. O céu fala. Agora, qual a forma que Deus fala? Deus fala de muitas maneiras e muito variadas. E variadas formas. Mas há um momento de certeza de Deus. E Deus vem e coloca a mão sobre você e te unge para uma função particular. Esse é o nosso Deus, querido. Eu não estou aqui dizendo que todos têm que ser líderes. Mas Deus também chama pessoas para serem lideradas. Há pessoas que são chamadas para ser líderes. E há pessoas que são chamadas para serem lideradas. Todos dois são chamados de Deus. Segunda coisa que eu quero deixar com vocês nessa manhã é a confirmação. A autenticidade de um chamado. Não podemos colocar como prática, né? Step 1, 2, 3. Mas é confirmado também por outros que discernem a obra única do Espírito na sua vida. Às vezes você ouviu a voz de Deus, Deus veio e confirmou pela voz de alguém, alguém autenticou o teu chamado, e muitas das vezes você resiste. Isso Deus faz às vezes em particular na nossa vida. É você. Esse é o teu chamado. Essa é a tua vocação. Pastor, por que o senhor está me apertando? Não sou eu não, querido. Quem sou eu para te apertar? Você pode me desobedecer à vontade. Mas quando nós desobedecemos a Deus, a coisa fica séria. É quando ele fala, Marcos Aurélio, e opa, deixa eu tomar cuidado que o negócio está sério. Agora existe uma coisa que todos nós enfrentamos no chamado, que é chamada dificuldade. Toda essa listinha que eu falei aqui com vocês, Noé, ele não sabia o que era dilúvio. Imagina o quanto que ele não foi caçoado, quando foi debochado, construindo aquela arca, no meio do nada. Abraão, Deus falou que ele seria pai de muitas nações, com uma mulher estéril. Eles tentam até dar um jeitinho. Olha o resultado aí do jeitinho que eles deram. Moisés, ele não era eloquente. Gideão era o menor da família dele. Davi, o esquecidinho. Paulo, perseguidor da igreja. Mas todos foram chamados e ungidos. Todos tiveram dificuldades, mas Deus estava no controle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão ligados segundo o seu propósito. Sempre terá um fim proveitoso, querido. Nós olhamos as dificuldades, nós olhamos intempéries, nós olhamos que, nossa, ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém me quer, mas Deus te ama, Deus te quer e Deus te chamou. E esse é o propósito de Deus. Você pode se esconder aonde você quiser, até no ventre de uma baleia. Deus vai lá e vai falar com você. Pastor, não foi baleia. Quem disse que eu estou falando de Jonas? Eu estou falando de outra pessoa. Foi um peixe que vocês não conhecem ainda. O que Deus tem preparado para a gente, querido? Agora, o que nos tem parado? Se for o seu caso. O que nos leva a viver de um passado? O que nos leva a olhar para trás? Sendo que Deus fala claramente que tem coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Nós temos um lindo histórico, mas nós temos um incrível futuro para realizar para Deus, querido. Uma das palavras que eu recebi quando fui ordenado: o meu passado, ele não profetiza o meu futuro. Deus profetiza o meu futuro.
Eu sinto sinceramente no meu coração, querido. É como o Guto falou, a gente acorda de madrugada e a cabeça começa assim. E uma das coisas que Deus falou, que Deus, Ele desafia alguns a dar o próximo passo. Avançar para alcançar a sua coroa da vida, querido. O passado foi lindo. O chamado foi forte. Experiência tremenda. Mas Deus não te chamou para viver de recordações. Ele te chamou para você viver de propósito. Experimente ganhar uma pessoa para Jesus. Experimente discipular uma pessoa, levando ela a passar pelas águas. Ajude ela a desenvolver a sua salvação. Impõe as mãos sobre ela para que ela seja batizada com o Espírito Santo e comece a falar línguas novas, profetizar e fazer tudo o que Deus tem. E assim por diante, querido. Você vai começar a ver o teu chamado para fazer discípulos. Você vai começar a ver o teu chamado para liderar pessoas. Você vai ver o teu chamado para gerar filhos para Deus. Você vai ver o seu chamado para realmente implantar o reino de Deus. Às vezes nós queremos viver aquilo que é meu. Ah, pastor, eu não concordo. Tudo bem, muito bonito você está falando, mas não concordo. Eu não estou pedindo para você concordar, eu estou falando o que Deus tem para você. Discuta com a palavra de Deus. Deus tem um projeto para você. Você lembra quando o povo não acreditou em tudo que Moisés estava falando? Ficaram rodando 40 anos no deserto, algo que eles alcançariam em 40 dias. Quanto tempo você quer ficar rodando no deserto? É uma decisão pessoal. Eu falo diretamente para o coração de vocês. Sem curva. Quanto tempo você quer de vida de deserto? Deus tem planos e propósitos para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse é o projeto de Deus para você, querido. E não está difícil, está fácil. Você já conheceu Jesus? Você já tem fé? Você já foi justificado? E agora, você está predestinado a se tornar imagem, semelhança do Filho de Deus. E a crescer no seu chamado, querido. A etapa mais difícil você já venceu. Creio que pelo menos a maioria que está aqui. Talvez 99%. Agora o que falta, querido? Eu dar o primeiro passo. Ah, pastor, essa manhã eu decido. Algo vai acontecer novo na minha vida. Algo vai ser diferente na minha vida. Aonde você quer chegar? Vamos ficar com saudade das carnes do Egito? Da cebola do Egito? Ou vamos entrar nas promessas de Deus? Que isso é muito maior do que o Egito, querido. Amém?